Boa tarde, meu nome é Júnior Coraza, da empresa Insert. Primeira vez aqui em cima, então pode ser que eu fique um pouco nervoso, vocês não me julguem, por favor. Eu fiz essa apresentação baseada... Tá. A minha motivação, então, para fazer essa apresentação é o quê? Hoje o meu mercado é feito 100% de provedores pequenos, provedores esses que não têm mais do que 5.000, 6.000 assinantes. Então, esses já enfrentam, né, a escassez do IPv4. Muitos deles têm 1/22, no máximo 1/22 com 1/21. E se a gente for colocar isso num cenário de um provedor pequeno com 6.000 assinantes, então ele já tem uma escassez aí feita. A lenta adoção do IPv6. IPv6, apesar de ser muito fomentado, tanto aqui no NIC quanto em todos os outros eventos técnicos que a comunidade participa, a adoção é muito lenta ainda. O crescimento do mercado, todos sabemos aqui também que todos os provedores, por menor que eles sejam, estão crescendo e cada vez mais, aonde a operadora não chega, os pequenos estão chegando. O mau uso desses recursos, o que, na minha opinião, caracteriza como mau uso dos recursos, e o uso equivocado das RFCs. O meu objetivo, então, aqui é, como eu disse já, a apresentação é direcionada para os pequenos provedores, micros e pequenos provedores. Quero mostrar também que a necessidade dos IPs públicos é apenas no acesso e no destino, mesmo que esses estejam atrás de um NAT. Toda a infraestrutura de backbone, loopback, etc., pode sim conviver harmoniosamente com IPs não públicos que não estão, claro, roteados na tabela global da internet. Vou mostrar alguns cenários e discutir sobre algumas RFCs. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, provavelmente os operadores já sabem, mas, como eu já disse, com base no meu convívio, os pequenos fazem isso de uma maneira que não é correta. Aí, então, só um gráfico de como está a adoção ao IPv6. Você vê que Cuba ali está praticamente zero, só para vocês saberem, né? Isso aqui é do Google. E quanto mais verde, mais adoção ao IPv6 essas redes têm. Então, você vê que tem alguns lugares aqui que o IPv6 ainda é zero. No Brasil, o IPv6, então, crescendo rápido, graças a muitas coisas. Uma delas, os acessos, os provedores de conteúdo, os grandes provedores de conteúdo, claro, já estão com suas CDNs, com todos os seus serviços rodando já em IPv6. E o acesso, até então, não era muito difundido, não pelos provedores grandes, pelas grandes operadoras, e tampouco pelos provedores pequenos. Mas isso aí se deve ao acesso mais das operadoras que agora colocaram IPv6. Agora não, faz um tempo já, colocaram IPv6 em acesso móvel. Redes 3G, 4G já operam há algum tempo em dual stack. Então, aqui um cenário, né, de um provedor bem pequeno. O cara tem uma RBzinha ali, tem, sei lá, tudo rodando aqui, uma OLT e alguns rádios. A rede é bem simples, tá? Muito simples. Aquela caixa que eu mostrei ali atrás, ela faz PPPoE, faz OSPF, faz Kill, faz Firewall, faz tudo dentro da rede do cara, inclusive o que é, inclusive o CGNAT. Então é uma famosa bridge, ou seja, o cara coloca tudo faz tudo uma bridge com todas as portas, coloca um IP ali de 1/24 qualquer, da RFC 1918, e sai colocando IPs de gerência em todos os dispositivos da rede, e para ele está ok. A internet, até esse ponto, a internet desse ISP é o único produto que ele vende. Ele ainda não explorou todos os outros mercados que os provedores pequenos têm. Quando o bloco de IP acaba, ele faz um NAT, usando os IPs da RFC 1918. Então, ele pega simplesmente ali
o IP muitas vezes o NAT dele está saindo pelo IP do /30 que ele recebe da operadora para fechar o BGP, e ele coloca um /8 ali e solta aquilo para frente. E eles fazem essa pergunta, inclusive o Wesley, que já apresentou, já presenciou isso junto algumas vezes. Meus blocos de IP acabaram, e agora? O que eu faço? Então, o cara tem ali o /22, pergunta assim, o NIC-BR agora não dá, mas não faz mais a concessão de novos blocos IPs, meus blocos acabaram, e o que eu faço? Aqui você pega já uma rede de um provedor que já cresceu. Então, você vê que ele já tem uma caixa que faz BGP, um core, que está ligado a um PPoE, que faz um SPF aqui com talvez um MPLS ou alguma outra coisa, que tem essa autenticação, vamos dizer assim, descentralizadas por CE na rede dele, e desse PE aqui, às vezes, quando ele já está explorando esse outro mercado, que é o mercado de LAN to LAN, mercado corporativo, mercado dedicado, ele já está jogando isso aqui para dentro da rede dele, ou seja, está com uma rede mais organizada um pouco. Então, repare que nessas interligações aqui, temos que usar pelo menos um /30 aqui em cada conexão dessa. Então, nós precisamos de, no mínimo, 36 IPs de ponto a ponto para fazer isso aqui. Nós usamos 36 IPs e 9 IPs de loopback. Nesse cenário, o cara ele tem duas opções. Ou ele usa o VLSM, ele vai pegar, vai quebrar esses blocos V4 que ele tem e vai distribuir isso entre os PS, entre os CS da rede dele, e vai deixar um pouco para talvez uma alocação futura para um cliente dedicado ou alguma outra coisa do tipo. A vantagem disso é a menor tabela de rotas no roteador. E a desvantagem disso é o superdimensionamento ou subdimensionamento de uma rede. Você, às vezes, delega um bloco /24 para um ponto da rede que não cresceu por algum motivo comercial, e em outro lugar, você delega um /25 que acabou crescendo muito mais, e você vai ter que quebrar esse bloco de novo. No SPF, nós temos aquela opção que é o Redistribute Connected Routes. Principalmente quem usa MikroTik sabe que essa opção está lá, bem visível e clicável para todo mundo. A vantagem disso é o melhor aproveitamento do bloco IP. Ou seja, você não precisa delegar IP para lugar nenhum. Você simplesmente coloca lá, o radius dá um IP para o seu usuário, e aquilo você vai ter todas aquelas conexões PPoE vão ser colocadas em todos os routers da sua rede, o que acaba criando a desvantagem, que é um aumento gigante na tabela de rotas. Ou seja, para cada PPoE que você tem na sua rede, você cria uma rota em cada router que vai ter meio que uma full table. Todo router da sua rede vai ter uma full table do seu provedor inteiro, do seu ISP inteiro. Então, o que fazer? Volto a dizer, isso foi o que foi utilizado por mim. É certo, não é? Vou descobrir aqui com vocês. No cenário mostrado anteriormente, então, todos os ponto-a-pontos do PEC são IP públicos. Sim, vários casos onde eu peguei, todos aqueles ponto-a-ponto, todas aquelas loopbacks eram IP públicos, de um cara que tinha um /22. Então, para o roteamento é indiferente, pois o acesso à internet sempre tem como origem e destino um IP público, como eu já falei, mesmo que ele seja atrás do NAT. Os IPs privados dessa rede, que eu posso trocar, né, os IPs públicos que estão em loopback ponto a ponto por IP privado, ele só vai servir para gerência e para encaminhar esses pacotes. Ou seja, ele não vai ter como destino na internet esses pacotes. E o resultado aí são 45 IPs disponíveis para uso no acesso dos clientes. Se você fizer um CGNAT 1 para 64, é só você fazer a conta de quantos mais clientes você pode colocar na sua base. Então, isso dá uns cenários aqui agora de como eu tenho feito também para economizar IPv4, enquanto já estou entregando IPv6, para mim conseguir economizar de uma maneira legal, sem pisar muito nos conceitos de rede. Então, antigamente, a gente entregava num /30 ali um IP público, você perde 2 IPs, porque um é o gateway e o outro é o acesso. Esse caso é complicado, você tem que entender bem a necessidade do cliente. O uso do /31 ainda não é tão bem difundido.
alguns equipamentos legados aí, eles não têm acesso ao... Eles não funcionam o /31 ainda. É uma RFC antiga, mas que ainda não está bem difundida em todos os lugares. Qual é o vendor do seu IPE? Por quê? Se vocês olharem aqui embaixo, eu fiz um cenáriozinho onde eu tenho o IPE, que eu entrego um /30 privado para uma CPE. Essa CPE, eu subo um PVPoE Server na interface que eu entrego para o cliente. Então, o que eu faço? Eu não tenho PVPoE Server aqui no meu PE, e eu consigo entregar o dedicado para ele em cima de um PVPoE, sem ficar criando servidores PVPoE aqui dentro do PE. Essa é a forma que eu mais uso hoje, mas tem um problema. A CPE, nesse caso, e muitas das vezes tem que ser um MikroTik ou algum outro vendor que suporte, de uma maneira mais simples, um BHAS ali, um PVPoE Server. Você tem um PVPoE Server também, que você pode jogar ele em outra VLAN. Você tem embaixo do PE, na verdade, um CE de PVPoE, digamos, de dedicados, ou mesmo CE de PVPoE dos outros, numa outra VLAN, e entrega para ele. Eu não sei se eu gosto dessa opção, porque se der um problema numa caixa, alguma coisa, eu tenho que, na minha opinião, eu tenho que atender o cliente mais rápido e ficar criando PVPoE Server em VLANs diferentes dentro do mesmo CE ali, para mim não vejo muito sentido. E o seu produto, que antigamente você vendia pelo IP, pela conexão 252 lá na máscara final, você tem que passar a vender ela pela qualidade, pela disponibilidade, pela falta de endereço IP. Então, você vai ter que tirar aquele esquema do que o cara tem que usar, isso porque você está dando mais IPs para eles. Entrega de blocos /29 ou maiores é a mais simples de todas. A anterior podia ser até um pouco polêmica, mas essa é a mais simples de todas. Você simplesmente faz um /30 do seu PE até a CPE do cliente, e lá na CPE do cliente você coloca um IP do /29, roteando esses /29 para dentro do /30 privado. Lembrando que sempre esses IPs que eu estou usando aqui, vocês podem ver até nos exemplos, são privados, e aqui eu estou usando a CPE com IP público. Uma outra coisa que eu vejo muito, eu vejo bastante quando você liga PE a PE com IP privado, mas uma outra coisa que eu vejo muito é o cara que pega ali o seu /22, quebra eles, e mete coloca ali um /30 público entre a caixa de BGP com o core de rede. Também não é necessário, não é nada diferente do que nós tivemos aqui atrás, nem nisso aqui, é simplesmente encaminhamento de pacote. Então, eu posso ter, sim, um bloco /30 privado aqui, que aqui eu faço uma rota estática, por exemplo, jogando tudo para a minha rede para cá, aqui eu tenho uma default jogando tudo para cá, ou um ASPF rodando aqui entre eles, baseados em IPs privados e sem problema nenhum. Uma coisa que essa daqui pegou bastante gente não. Há um tempo atrás eu meio que fiz isso aí pela primeira vez para ver o que acontecia, foi meio na correria. Sessões eBGP. É possível, sem problema nenhum. Inclusive, agora, é prática em uma ou duas grandes operadoras que você fechar a sessão eBGP com IPs não roteados globalmente. Então, você vê que, nesse caso aqui, o AS6500 está com ponto a ponto aqui no 10.230.0/30 com S65001. Esse caso tem alguns pontos importantes. Digamos que o AS6500 sofre um ataque DDoS, por exemplo, um ataque de negação de serviço, no bloco dele. A caixa do 65001 tem um IP do bloco desse cara. O que vai acontecer, então? O ataque vaza para essa caixa aqui e causa indisponibilidade aqui, dependendo, lógico, do seu vendor, dependendo, lógico, de várias coisas, mas, volto a dizer, esse é o meu cenário, 5.000 assinantes, e
se não sempre, mas quase sempre, é usado o MikroTik aqui. Se você tem aqui, por exemplo, um ataque, então essa caixa cai e isso aqui fica sem. No bloco /30, se essa caixa está suportando o ataque, nada passa para cá, porque o ataque para aqui, que ele tá sendo destinado à caixa da operadora, a caixa do seu vendedor de trânsito, não a sua caixa, propriamente dita. Um outro ponto é, nesse mesmo caso, quando esse cara aqui está sofrendo um ataque DDoS. Quando você fecha uma sessão eBGP com um bloco válido, para você recuperar o serviço, válido não, público, para você recuperar o serviço, a primeira coisa que o pessoal normalmente faz é o quê? Desabilita a sessão BGP, sobe um NAT, e isso aqui para frente passa a sair tudo atrás de um NAT. Ele vai perder algum serviço, está rodando em cima da rede dele, mas ele não vai, em nenhum momento, ele não vai causar uma indisponibilidade tão grande assim na rede dele. Até mitigar, ver o que está acontecendo, dropar, fazer as black holes necessárias para você conseguir ter acesso à caixa, você faz esse NAT. Mas, se você tem um bloco /30, que não, privado, né, que não está roteado então, na tabela global, o que vai acontecer? Se você derrubar a sessão BGP e fizer o NAT, isso aqui não tem acesso. Isso aqui para. A não ser que você compre trânsito de uma operadora que seja muito sua amiga, e ela vai fazer o que aqui? Ela vai fazer o NAT para você, para fazer isso aqui. Isso acontece, esse cenário acontece, porque hoje nós estamos vendo que muitos provedores que até então eram provedores pequenos, passaram, então, a vender trânsito para os provedores que são menores que ele. Então, você tem um contato mais direto com o cara que te vende. Não é igual uma Telefônica, uma Algar, uma Embratel, etc. Então, você consegue aqui que eles façam um NAT para você e você continue acessando sem que isso aqui, até você achar o problema e fazer as black holes necessárias, ou que o ataque pare, depende do caso. Tá. CGNAT. Em muitos casos, como eu já disse, eu vi CGNAT usando a rede 172.16, 192.168, 10.0.0.8, 172.0/24, 11.0.0.0/24. Então, não é uma coisa que não sei se os provedores, os administradores da rede dos provedores não estão se informando, mas nós temos uma RFC que define isso, que tem lá o bloco 100.64.0.0/10. Tá? Você tem que fazer ele, sim. É bom você ter o log por porta, ou você faz o log de acesso mesmo. E a importância do dual stack. Em nenhum momento aqui eu estou querendo atrasar a implantação do IPv6. Eu só estou querendo aqui dar uma sobrevida aos IPs, aos recursos V4 que ainda restam para esses pequenos provedores. E os problemas que nós temos, então, de usar a RFC 1918. Vocês viram que nesse aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Se eu tenho esse PE aqui, né, eu vou entregar um LAN to LAN para alguém, esse /30 privado da RFC 1918, eu posso ter um conflito na rede que eu entrego para o cliente, mesmo que eu coloque esse cliente dentro de uma VRF. Tá? O cliente está lá atrás, se você não tem NAT, ele tem uma falsa impressão de NAT, porque na hora do traceroute, que é já o próximo item, o traceroute não fica bonito, que no próximo item, o que acontece? Ele vai lá, ou tem 3 estrelinhas, ou ele passa por um 192.168, um 10, alguma coisa, e ele acha que ele está atrás de um NAT, quando às vezes não está. Pode ser que ele esteja, pode ser que não esteja, e já teve casos de entrega de IP público para um cliente, e ele dá um traceroute, passar por IP 172.16, e ele falar que simplesmente ele está atrás de um NAT.
Tá? E uma outra dúvida que pairou sobre mim, e é exatamente isso que eu venho para discutir aqui. Tá? Nós estamos usando a RFC certa para fazer isso? Isso que eu digo, os ponto a ponto, as loopbacks que a gente faz nos nossos roteadores, a gente vê já que tem vários provedores que usam desses artifícios que eu falei, mas para quem usa, essa é a pergunta que eu deixo. Nós estamos usando a RFC certa? Então, aqui eu deixo minha sugestão de RFC. Eu já joguei isso para o IETF. Não foi muito bem recebida pelo IETF, acho que pelo modo com que eu falei, ou por eu estar sozinho nisso, eles não gostaram muito. Tá? Então, durante toda a apresentação, vocês viram que eu usei a RFC da 1918, eu usei IPs da RFC 1918. Então, a RFC 1918 ela define que os blocos alocados a ela devem ser utilizados para uma internet privada, onde eu entendi que é para uma empresa com suas filiais e precisa rotear essas filiais. Então, ela usa um bloco que ela quiser ali para essa rede. A RFC 5735 contempla 12 blocos de IPv4 para uso especial. 624, testnet, blocos de documentação, a própria 5968, a própria RFC do CGNAT. Então, ela define, é um documento que mostra todos os blocos IPv4 que são de uso reservado. Tá? E esse próximo item foi o que eu sugeri para eles. A RFC 2544, que ela faz teste de benchmark, ela define o bloco 98.18.00/15 para fazer benchmark de redes. Então, você tem, hoje, normalmente, é feito com aquele aparelhinho, que você põe ele de um lado da rede, põe do outro lado da rede, e você faz os testes de RFC, que contemplam vários testes, e não só o teste de banda, por exemplo. E a minha sugestão na lista do IETF, quando eu falei com eles, foi o quê? Eu vejo isso aqui, eu vejo pouco uso nisso hoje em dia. Essa RFC eu vejo com pouquíssimo uso. Por que então não por que nós não podemos pegar então esse bloco, quebrar ele em 2/16, você deixa o 98.15, o 98.18, desculpa, 00/16 para essa RFC e para a nossa RFC, eu estou chamando já de nossa, mas por que então a gente não pega para esse uso? Eles simplesmente falaram que não, que para esse uso o certo seria então eu usar os blocos que foram definidos, delegados a mim pelo meu RIR. Eu perguntei para eles como que um provedor pequeno, com todos o que eu acabei de dizer aqui agora, se nesse cenário pequeno, que usa 45 IPs, como que eu vou usar isso lá? Vou perder IP para fazer isso? Mas eu achei que ficou muito mais claro a negação, porque eu simplesmente pedi para eles mexerem numa RFC que já estava pronta. Ou seja, e por eu estar sozinho. Então, por eu ter pedido para eles mexerem numa RFC que já estava pronta, e por eu estar sozinho nessa, acredito que o palestrante que veio aqui antes de mim estava com um grupo para criar aquela backup que eles fizeram do IPv6, eles tinham um grupo, e eu estava simplesmente sozinho, mesmo conversando com bastante gente, eu estava sozinho nessa. Então, a pergunta que eu deixo aqui, e que eu gostaria que alguns se juntassem a mim, caso apoiem a minha ideia, por que não termos uma RFC para fazer interligação de rede ponto a ponto, loopback, que não seja um bloco roteado na internet, que não seja um bloco público, lógico, tem que ser um bloco privado, nem precisa ser tão grande, porque operadora que faz seus ponto a pontos, normalmente em IP público, eles têm IP para isso. Os provedores pequenos não têm IP para isso, e cada vez está acabando mais. Então, a necessidade é nossa, é dos pequenos, e por que não, então, batermos nessa tecla? É um convite que eu deixo aí para vocês, por que não batermos nessa tecla?
E é só isso, pessoal. É bem pequenininho, é só a ideia que eu tive. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, comentários? Thiago. Eu vi seu e-mail na lista DTF dia 22 de novembro, mas eu não vi essa discussão na GTE. Não sei se eu perdi, mas eu acho que seria interessante, se você tem uma proposta, tentar até discutir na lista nossa aqui, né? Antes da gente até jogar isso para a ETF. Não que você não possa fazer isso, claro que não estou falando isso, mas talvez discutir aqui. Sim. E assim, tem o 69254 para link local. Tudo bem, tem a especificidade dele de configuração automática e tal, mas também é um outro bloco. Mas, só respondendo a sua pergunta, então, sim, eu não mandei na GTR ainda. Eu mandei direto na lista da ETF. E você usar os endereços de link local, eles são endereços que foram alocados para outro sentido, não para esse sentido específico que eu coloquei, que seria talvez a mesma coisa da RFC 1918. Então, acho que usar esse RFC que você disse, e acredito que os links dessa RFC, que é o link local 6925400/16, eu acredito que, por definição de RFC, eu não posso garantir, e até alguém me corrija agora se estiver errado, eu acho que eles não podem ser roteados. Por RFC, ele não pode estar dentro de uma tabela de rota atravessando um outro roteador, atravessando um outro link. Duas coisinhas. Primeiro, nas sessões BGP, você poderia economizar endereços utilizando as sessões em IPv6, possivelmente com o link local FE 80.2 alguma coisa. Dá para carregar rotas IPv4 e IPv6 simultaneamente usando a opção multiprotocolo do BGP. Outra ideia meio maluca que me ocorreu vendo a sua apresentação, você também poderia economizar alguns endereços utilizando proxy ARP em IPv4, em redes multiponto, né? Quando você tem uma rede multiponto, em vez de alocar /30 ou coisa e tal, você alocar uma coisa um pouquinho maior e usar proxy ARP para o que a gente chama poor man's routing, né? Roteamento de pobre. Funciona. E, por último, eu não sei se isso é uma coisa muito específica de Cisco e similares, tipo Huawei, interfaces unnumbered. No caso de interfaces ponto a ponto, dá para deixar ela sem endereço nenhum, porque, basicamente, interface ponto a ponto sou eu e o outro. O que não sou eu é para o outro. Não tem nenhum terceiro no meio que precisa ser distinguido do resto. Então, você declara que a interface é unnumbered e ela herda o endereço de alguma interface multiponto, tipo uma Ethernet qualquer que esteja lá no meio. Foram duas coisas, então, que eu não pensei. A primeira é nessa interface unnumber, e o proxy ARP também não. Com relação ao IPv6, eu não conhecia a informação que eu consigo carregar a tabela de rotas V4 em cima de um link local V6. De uma sessão rodando V6. V6. Porque o BGP é uma aplicação. A aplicação, sim, TCP ela 179. Ela não é sensível a que transporte que ela está rodando. Então, ela pode estar rodando em cima de TCP, ela está rodando sobre TCP, tá certo? O que tem embaixo, pouco frega para a aplicação. E aí, na hora de trocar as rotas, a única coisa é que os dois peers precisam combinar que eles vão passar mais de um tipo de protocolo pela sessão, entendeu? Entendi. Então, na sessão V6, você pode passar rotas V4 e rotas V6, se a opção multiprotocolo tiver... Só um comentário do habilitado. Danton. O mais comum hoje é o Esse cara contrário, faz né? essa gambiarra, O cara já tem uma sessão IBGP V4 hoje, ele sobe V6 na rede dele, ele só habilita o multiprotocolo, não precisa ficar estabelecendo N outras sessões BGP. Mas a ideia do Danton é totalmente válida, porque o contrário também é válido. O transporte é independente aí. É isso aí. Obrigado. A gente tem uma pergunta online do Elisandro Pacheco. Ele pergunta se, caso seja necessário fazer troubleshooting na caixa, se está tudo com IP privado, como é que você faz? Bota um IP temporário numa loopback? Como é que faz? Sim.
Normalmente, uma caixa de BGP, por exemplo, eu sempre deixo um IP... Sempre não. Em algumas vezes eu deixei um IP, um único IP em V4, mas sim, o troubleshooting fica mais complicado nesse cenário, justamente por conta de você não ter o IP público na caixa. Você perguntou durante a sua apresentação de motivos para não fazer isso, né? E eu vou citar alguns assim que me vieram à cabeça. E os dois estão ligados a ICMP, né? Mas o principal deles é o ICMP Package to Big, que é a questão de MTU. Ou seja, apesar de você ter uma comunicação que é fim a fim, com IPs públicos alocados para um e para outro, caso haja um problema de MTU, esse roteador pode ter que devolver um package to big para a origem. E ele vai colocar, nessa mensagem de package to big, ou o endereço da loopback, ou o endereço do /30 por onde entrou, ou, opcionalmente, da loopback, mas ele vai precisar de algum endereço. Então, enquanto a gente tiver dentro do IPv4 a possibilidade de um roteador ter que falar, do meio do caminho, ter que falar com o end host, eu não vejo como você deixar ele só com IP privados, a não ser que você tenha um controle muito forte para que esse problema de package to big não aconteça. E o mesmo acontece com umas coisas que você mencionou, que é o traceroute, que é o outro problema, que é o ICMP time to live. Então, os dois são filhos da mesma mãe aí do ICMP. Que o TTL expirou e o outro o MTU é muito grande. O que eu já vi usado para tentar driblar isso, foi usar MPLS dentro, com a opção de não decrementar a TTL. Então, no fundo, você mascara todo o seu backbone e ele aparece como um hop único. Então, resolvido o traceroute. E de você garantir que não tenha mudanças de MTU dentro da rede. Ou seja, a mudança de MTU ou acontece na borda, que tem um IP público, e aí você já devolve um MTU package to big lá, ou no seu edge de acesso. Então, no seu concentrador, ele já filtra MTU, ajusta MTU, responde, e ele tem um IP que o outro responda. Mas, se você não endereçar todas essas questões, você vai ainda acabar precisando de IP público. E talvez seja esse um dos motivos da rejeição que você teve do pessoal do IETF, porque a gente ainda tem necessidade de interoperabilidade entre roteador e end host, pelo menos enquanto o IPv4 for desse jeito. Sim, entendi. Bom, em relação à gerência, só lembrando quem assistiu a apresentação do Fernando, então está resolvido o problema, né? É só ter gerência out of band. Então, beleza? Vamos agradecer ao Antônio aqui. Muitíssimo obrigado pela apresentação e a gente aguarda a discussão na lista.